Shalom, meus queridos, tudo bem? Nós estamos gravando esta lição e hoje nós queremos introduzir os irmãos, os amigos, num universo muito profundo e muito sério, que é o universo da oração. A oração, ela é um instrumento que o Eterno deixou conosco para nós nos comunicarmos com Ele. E é óbvio que, diferente do que as pessoas pensam, não é só balbuciar as palavras que as coisas vão acontecer. Na verdade, nós precisamos ter uma vida que nos conecte com a pessoa para a qual nós iremos transmitir a nossa oração. A pessoa para a qual nós vamos orar, não é? Então, é importante que nós tenhamos em mente... Deixa eu só abrir aqui uma coisa aqui, para que eu possa enxergar melhor. Cadê? Não vou achar. Deixa para lá. Então, é importante que nós tenhamos em mente, né, que não é só falar palavras, né, que nós vamos... Aqui, acho que eu achei. Não, mas tá bom. Não é só balbuciar palavras que nós vamos conseguir, ou que nós vamos ter resposta da nossa oração, ter eficácia da nossa oração, etc. Não. A Torá vai nos mostrar que nós precisamos ter uma vida, não é? Aqui achei. Ter uma vida que condiga, não é? Com a nossa... Não, estou fazendo bobagem aqui. Ter uma vida que condiga com a nossa oração que será proferida. Ou seja, você tem que ter uma conexão de vida, viver aquilo que é necessário, cumprir aquilo que é necessário, para que você possa, então, ter resposta à sua oração. Então, a oração é de sumária importância, mas, muito mais, ela deve vir de uma pessoa que professa aquela fé. A oração pode ser respondida mesmo que alguém não viva uma vida que condiga com a divindade a que aquela pessoa está orando. Até pode, mas são casos muito específicos. São exceções à regra. Toda regra tem a sua exceção, mas a oração ser respondida por alguém que vive uma vida que não tem conexão com a divindade, por exemplo, um judeu que vive uma vida de qualquer maneira, fazer uma oração e esperar que ele seja atendido por esta oração não é correto. Não é certo que esta pessoa vai ser atendida. Por quê? Porque a pessoa que está orando, ela deve viver uma vida que respeite os padrões da divindade para que haja uma conexão entre ele e a divindade. Porque se fosse uma coisa de qualquer jeito, qualquer um que fizesse qualquer tipo de oração teria uma resposta a qualquer momento. Veja como é difícil uma resposta na oração hoje em dia, que não são todos, nem mesmo aqueles que vivem um certo padrão de vida religiosa, de vida, né? Essas pessoas nem sempre têm resposta da sua oração. Quando nós vemos que no passado, no tempo passado, né, no Antigo Testamento, as pessoas tinham resposta da sua oração. Nem que fosse para Deus dizer um não, né, mas elas tinham resposta imediata da sua oração.
nós estamos distanciados do mundo espiritual a ponto de que nós não temos mais esta conexão com o mundo espiritual a ponto das nossas orações serem respondidas de pronto. Então é muito importante aqueles que estudam a Torá, é muito importante que esta pessoa ela comece a viver uma vida de respeito aos padrões divinos, e após isso também é importante que ela estude sobre a oração. Então hoje nós vamos começar alguns estudos sobre a oração. E não tem como estudar sobre a oração se nós não estudarmos algumas orações, ok? Então nós vamos estudar algumas orações que são feitas até hoje pelos judeus e com o tempo nós vamos adquirir, né, essa percepção do que é que Deus deseja, não é, na oração, ok? Alguém pode dizer assim, poxa, mas estudar a oração, que coisa estranha, né? Eu achei que era só fechar o olho e começar a me expressar e tal. Não. A Bíblia diz, e eu vou usar aqui o Novo Testamento para que as pessoas tenham um pouco, como tem mais conexão, né, com o Novo Testamento, a Bíblia vai dizer o seguinte, que se nós orarmos conforme a sua vontade, então existe uma maneira que o Eterno quer que nós oremos. Os próprios discípulos de Jesus, quando oravam, eles viram uma certa diferença entre a oração deles e a oração de Jesus. E eles então pediram a Jesus, que agora era o rabino deles, o mestre deles, e disseram assim, ensina-nos a orar. Então existe uma oração que Deus aceita. E à medida que nós vamos mergulhando neste universo da oração, nós vamos nos moldando, né, e vamos entendendo a vontade de Deus. E assim vamos vivendo para Deus de maneira a que Deus venha se agradar de nós. Vamos lá. Eu tenho aqui na minha tela, eu tenho como diz, uma página, né, um aplicativo, né, com uma oração, vocês estão vendo aí, né? E esta oração, vou fazer assim, pronto. Esta é uma oração, é a primeira das orações que nós recitamos quando nós acordamos, né, quando o judeu acorda, né, de manhã cedo, e ele vai orar. Essa é a primeira das orações. Esse é o primeira coisa que a gente fala quando a gente vai orar, ok? Mas antes de mais nada, só para a gente entender um pouco mais sobre oração, você sabe que nós extraímos todo o conhecimento da Torá, da Bíblia, e esse conhecimento foi explicado no Talmud. E o Talmud ele tem um tratado chamado Tratado de Ta'anit. Na página 32a, ele diz o seguinte, para amar, né, Leahavá et Adonai o leavdo, né, para amar ao Senhor vosso Deus e avdo, né, leavdo, ou seja, e servi-lo. Servir aqui, a palavra uleavdo, faz menção ao serviço do coração. E o que é o serviço, né, do coração? Os rabinos nos dizem que o serviço do coração é a oração. Então, o serviço do nosso coração para Deus é a oração. A oração é tão importante que ela é representada no Beit HaMikdash, no templo sagrado, como o altar do incenso, que é o altar que está mais perto da cortina. E
Quando ela é representada, óbvio, ela não é representada pelo altar do incenso, desculpa, ela é representada pelo incenso, né? O altar do incenso é um lugar aonde ocorre oração. O altar do incenso representa o nosso coração, que precisa estar em constante vigilância através da oração. Mas existe um outro lugar no Beit HaMikdash, no templo, em que a oração também ocorre na forma do incenso. Ocorre em frente à arca, no Kaporet, de frente e em cima da arca, né? Quando temos o Yom Kippur, o sumo sacerdote leva para dentro do lugar santíssimo uma medida de incenso e ele queima aquele incenso na presença de Hashem. E Hashem recebe esse incenso. E o lugar ali, chamado Santo dos Santos, Kodesh HaKodashim, representa a nossa mente, né? Onde a cabeça aqui, onde os rabinos dizem que mora a alma, né? Então, olha que interessante, coração e mente são lugares onde deve residir a oração. A oração precisa estar, né? Precisa ser feita de coração, mas também exige-se razão. Ela tem que ser feita com razão, com racionalidade. Ela não pode ser feita somente por emoção ou somente por razão. Uma oração que é feita apenas através da razão, ela é apenas uma reza. Ela é apenas uma reza que eu digo no sentido do português. Que no sentido judaico nós não temos essa diferença entre reza e oração. Tudo é oração. Mas no mundo do português, mundo ocidental, há essa divisão entre a reza e a oração. E a reza para as pessoas do Ocidente, a ideia da reza é a ideia de algo decorado sem sentimento e sem sabor. Não é? Algo decorado ali. A pessoa nem está, talvez, preocupada no que ela está falando. A oração, para o ocidental, ela já não é assim. A oração, o sentido de oração para o ocidental é algo que tem sentimento e é algo que é espontâneo. Para o judeu, oração e reza devem ser a mesma coisa. Por quê? Porque ao passo que o ocidental divide e coloca a oração racional como reza e a oração, de fato, sentimental, espontânea, como oração verdadeira, né? Ele enxuga a oração do seu sentido verdadeiro. O oriental, o judeu, ele já mantém essas duas juntas e dizem que a oração depende da reza e a reza depende da oração. Então, tanto oração quanto reza são a mesma coisa. Num sentido mais amplo, a oração para o judeu, ela é algo que é carregado da razão, pois ela é escrita de forma inteligível, de forma racional, bem concatenada, de maneira que ela tenha elementos da lei que o próprio Deus nos mandou cumprir, e por isso ela serve, ela
responde a alguns preceitos, ela supre alguns requisitos, né? Ela cumpre alguns requisitos que o Eterno exige. Então não há palavras supérfluas na oração hebraica. E ela, ao mesmo tempo que ela tem esse caráter da reza do ocidental, que é racional, ela também tem o caráter da oração do ocidental, que é o caráter espontâneo. Por mais que as palavras não sejam espontâneas na oração do hebreu, o sentimento exigido para essa oração é um sentimento de espontaneidade. Então, cada palavra que é falada ou que é lida, ela precisa ser entendida, e a pessoa que faz a reza precisa buscar dentro de si o que aquela palavra realmente significa, não só para ele, mas também na sua teologia, na teologia bíblica, para que ele não esteja lendo acertadamente, mas rezando, orando equivocadamente. Ele então vai recitar esta oração escrita, mas com os sentimentos e a alma totalmente voltada para o desejo e a esperança de que ela esteja realmente falando as palavras que vão tocar o coração da pessoa que vai ouvir esta oração e que, segundo a fé daquele que ora, tem poder para responder esta oração que é feita. Veja você que eu estou me esforçando bastante para que não fique dúvida do que é a oração, para que eu não seja responsável por uma oração equivocada que possa sair dos seus lábios. É por isso que, às vezes, falamos muito e não temos a resposta daquilo que oramos, daquilo que falamos. É preferível que nem se fale do que falar demasiadamente na presença de Hashem, na presença de Deus. Então, o que é o serviço do coração? Né? É a oração. A partir disso, inferimos que a oração é o serviço ao Criador. Maharal, que é um grande rabino do passado, Maharal Mipraga, explica no livro Netivot Olam, né? Netiv Havodah, que é um capítulo, né? Capítulo 3. O Maharal explica, que ao dirigir a sua prece a Deus, não é? O homem demonstra que tudo pertence a Deus, tudo pertence a Ele. E que o ser humano depende e precisa dele, não havendo existência sem o Criador. Então, o ato de orar já deve começar com esse sentimento de intenção a deixar claro para si mesmo e para o Criador de que nós estamos convencidos, através da criação e através da nossa impotência, de que o Criador, ele é dono de tudo e só ele é poderoso para nos garantir
desde o ar que nós respiramos inconscientemente durante 24 horas do dia, até as coisas mais supérfluas que possam acontecer na nossa vida. As 3 orações diárias, e aqui eu explico, nós temos 3 orações que são feitas durante o dia, e o centro desta oração é a Amidá, que vocês vão conhecer com o tempo, tá? Na próxima aula a gente vai estar avançando e talvez a gente chegue nela, não é? Nas 3 orações diárias foram instituídas estas 3, cada uma por um dos nossos patriarcas, tá? O Tratado Brachot do Talmud, capítulo 26, a página 26b, né? Diz o seguinte, né? Avraham Avinu estabeleceu a oração de Shacharit, que quer dizer matutina, conforme está escrito em Bereshit 19, 27. Avraham despertou cedo pela manhã, apressando-se de volta ao lugar onde tinha se colocado em pé diante de Deus. Colocar-se em pé, Amidá, né? Significa orar, conforme está escrito no Salmo, né? Terrilim 106, verso 30, né? Pinchas colocou-se em pé e orou. Então, colocar-se em pé diante de Deus, a ideia, a expressão, né? Me colocarei de pé diante de Deus. Quer dizer, vou orar, tá? Isso é a ideia. Então, quando você lê na Bíblia, alguém se colocou de pé diante de Deus, ele está orando, ele está conversando com Deus em oração, ok? Yitzhak estabeleceu a oração de Minchá. Minchá quer dizer à tarde, vespertina. Como foi dito em Bereshit 24, 63. Yitzhak veio para suplicar no campo durante a tarde. Suplicar é uma expressão que indica a oração, como está escrito no Salmo 102:1. Uma prece de um oprimido, quando se sente, né, desfalecer e diante de Deus derrama a sua súplica. Então, suplicar também é orar. E Yaakov, ou seja, Jacó, estabeleceu a oração de Arvit, que quer dizer oração noturna, tá? Como foi dito em Bereshit 28:11. E ele intercedeu, né, Vaifgá, perante a presença divina, e ali, ou seja, em oração, ali quer dizer na oração, e ali passou a noite, ok? A palavra interceder é uma expressão usada como prece, tá? Como foi dito em Jeremias capítulo 7, verso 16, né? Irmiarro 7,16. Quanto a ti, não reza por este povo, não fala por ele, nem com pranto, nem com preces, olha aí, e não interceda, olha a intercessão aqui, por eles perante mim, ou seja, não ore, né? No livro Kovetz Sirot, volume 1, página 19 a 21, o Rabino Meir Warfugel, de Zatzal, tá? Mashgiach da Yeshiva de Lakewood, ele era um orientador, né, da Yeshiva Lakewood, ele explica a afirmação de nossos sábios que somente esses 3 são chamados de avot, patriarcas. Nós não temos outros patriarcas, tá? Nós temos esses 3. Esses 3 são os patriarcas. Por quê? Olha o que ele explica aqui. Pois esses 3 patriarcas e todos os seus atos são as raízes de sua descendência. Ou seja, o que eles fizeram, o que eles plantaram, é feito até o dia de hoje. 4.000 anos de história desses homens, nós vivenciamos os ensinamentos deles até o dia de hoje. Ok? Toda a vitalidade do povo de Israel vem da raiz dos patriarcas. E, portanto, quanto mais ligado à raiz, maior é a sua existência. É por isso que as orações foram estabelecidas pelos nossos patriarcas, pois é impossível existir sem oração. Não tem como uma pessoa, né? É como viver sem respirar, tá?
Mesmo que, no momento, o ato, né, pareça ter sua própria existência, futuramente será anulado, né? O ato vai ser anulado. É por isso que nossos patriarcas, nossas raízes, estabeleceram as orações, né, diurna, vespertina e noturna, tá? Para todas as gerações posteriores, para que os atos de seus descendentes fossem o quê? Duradouros, tá? O Maharal, o mesmo, né? Maharal Mipraga, questiona o motivo dos períodos escolhidos para as orações. Ele explica que o homem deve subjugar-se a Deus com o seu corpo, com a sua alma, com as suas posses, conforme está escrito em Devarim, capítulo 6, não é? Ve'ahavta et Adonai Elohecha, né? Eloquecha, bechol levavecha, bechol nafshecha, bechol meodecha. Ou seja, amarás a Hashem teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas posses, né? Coração, alma e posses. Posses aqui fala do corpo, ok? Coração fala do espírito e a alma é a alma mesmo, ok? O corpo está incluso no conceito de coração. Perdão, ele vai dar um outro sentido aqui. Volta aí, tá? O corpo está incluso no conceito de coração, conforme nossos sábios explicaram. Com todo o teu coração, com todos os teus dois instintos, o bom e o mau instinto. Sabe-se que o mau instinto está no corpo do ser humano, né? A capacidade de fazer o mal. Isso é o mau instinto, ok? As outras duas expressões deste versículo significam com toda a tua alma, mesmo que lhe seja retirada a alma, e com todas as tuas posses, mesmo que lhe sejam retiradas todas as suas posses. É porque há uma outra explicação tratando de corpo, alma e espírito, mas não é essa que o Maharal traz. O Maharal se atém ao corpo, à vida e às posses, né? Que ele está explicando igual o que aconteceu com Jó, que não negligenciou a oração, não abriu mão de orar, mas permaneceu fiel em oração mesmo quando perdeu, né? O corpo e as posses. E ele fala que se mesmo a vida fosse tirada, que é a alma, né? Ele mesmo assim acreditaria e confiaria em Deus, né? Deus guardou Jó de perder a vida, né? Continuando, o sono da manhã é o mais agradável e o ser humano tem grande tendência a desejar este mimo, né? O sono é a ação mais física, mais material que existe, uma vez que o indivíduo, quando dorme, só tem seu corpo presente, a alma sequer age sobre ele. E é verdade, né? A consciência que é a alma, na visão judaica, ela é simplesmente desconectada, né, do ser, e tem até uma oração que a gente fala sobre isso, depois eu vou explicar para vocês, a gente vai ver essa oração já já, que é algo que o Eterno simplesmente cuida de nós, né? Então o sono é esse mimo, né? Só tem o corpo ali presente, a alma sequer age sobre ele. Sendo assim, o ser humano precisa dominar-se, superar-se, né? Superar a si mesmo, e levantar de seu sono para rezar, o shacharit. Desta forma, subjuga seu corpo a Deus, cumprindo a parte do versículo que diz, né, com todo o teu coração. Já a oração de Minha é feita na principal parte do dia, a partir da metade do dia em diante, dando o homem, não é? Quando o homem, perdão, interrompe suas ocupações, não é? Interrompe suas ocupações, em seu auge, para rezar. Fazendo isso, ele está subjugando as suas posses a Deus, cumprindo a parte que a gente leu, que diz, com todas as tuas posses. Quando chega a noite, o homem já está cansado de todas as atividades e preocupações que teve no decorrer do dia, e sua alma anseia pelo descanso por intermédio do sono. Ele primeiro faz a oração de Arvit, né? E para mostrar que ele está subjugando a sua alma, né? Disseram os nossos sábios, no Tratado de Brachot, página 4b,
que não se deve dormir, comer ou beber ao anoitecer antes de rezar Arvit. Deste modo, ele subjuga a alma a Deus, cumprindo, né, o texto que diz com toda a tua alma. Portanto, mediante estas três preces, o indivíduo serve a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as tuas posses. O Rambam, né, Rabi Moshe Ben Maimon, em seu livro Yad HaZakah, Hilchot Tefillah, capítulo 4, na Alahá 1, diz o seguinte, ele escreve que há 5 coisas que impedem a oração. Então, olha aí, anota aí, 5 coisas que impedem a oração. Mesmo que já tenha chegado o horário, né, da oração, existem 5 coisas que fazem um certo bloqueio na oração. A limpeza das mãos, cobertura das partes íntimas, limpeza do local onde se vai orar, preocupações que deixam o indivíduo, né, apressado, ou seja, deixa eu orar rápido para eu sair daqui, e a kavaná, a intenção do coração. Lembra que eu falei sobre reza e oração? Então, são 2 coisas distintas, ok? Então, 2 coisas distintas no mundo ocidental, perdão. No mundo oriental, essas 2 coisas têm que estar juntas para que a oração tenha eficácia. Então, a kavaná está dentro dessa situação do sentimento, né, da oração e da espontaneidade. Aprofundando-nos no 5º ponto, que é a kavaná do coração. O próprio Rambam, na Alahá 15, esclarece que é a kavaná do coração, né? O que é a kavaná do coração? Ele diz, toda oração feita sem kavaná não é oração. Então, toda oração feita sem intenção não é oração. Ah, vou orar porque fulano está chamando a gente para orar. Então, amém, tá. Isso não é oração, ok? Orar para que outros escutem. Isso não é oração. Você está orando sem kavaná. Você está orando porque você está escolhendo palavras para que outros ouçam a sua oração e vejam quão bonito você ora. Isso não é oração. A oração pode sim ter palavras de cunho litúrgico para que as pessoas percebam que você não está falando com uma pessoa qualquer. Você não está falando com um cara. Você não está falando com... E aí, maluco? Qual foi? E aí, senhor, beleza? Como é que tá as paradas aí? Como é que estão as quebradas do céu? Não existe isso. Isso é falta de respeito, ok? Então você pode sim usar palavras bonitas, embelezar a sua oração, óbvio, sempre com uma kavaná, uma intenção sempre pura, sempre santa, né? Com palavras bonitas, obviamente, para que as pessoas entendam a honra que é orar, ok? Mas orar por orar não é orar. Os livros sagrados também trazem o seguinte, oração sem intenção é qual o corpo sem uma alma, né? Isso está na introdução do Yavetz para o seu Sidur, né? Rabi Yehudá Hechassid, em seu livro Sefer HaChassidim, no ponto 46, ele também explica, não se deve orar como alguém que faz algo que sempre costuma fazer. Lembra que a gente falou sobre a reza? Né? Por mais que seja escrita, ela precisa ter uma kavaná, uma intenção. Então não é porque você já sabe de cor as palavras que você vai orar que você pode fazer de qualquer jeito. Não é assim, ok? Então não se deve orar como se você costumasse fazer aquilo todo dia, proferindo palavras sem pensamento do coração. Foi por este motivo que Deus irritou-se com o seu povo e enviou-nos seu servo Yeshayahu, ou seja, Isaías, dizendo, né? Yeshayahu 29:13, ou seja, Isaías capítulo 29:13, né? E ele diz, portanto, esse povo se aproxima de mim com as palavras, só com a boca, né? Me honram com o movimento de seus lábios, mas afastam de mim os seus corações. Isso é muito interessante. Quer ver? Deixa eu ver isso aqui no hebraico, só para eu ter certeza de uma coisa. Opa, peraí. Cadê? Aqui. Deixa eu abrir aqui. Pronto.
Yeshayahu. Uhum. Ué, cadê? Não tá aqui? Ah, que beleza. Não tá aqui. Deixa. Mas esse é o sentido, né? Orar não só com a boca, né? O próprio texto de Isaías, em vários lugares, Isaías vai falar: esse povo, quando levanta as mãos cheias de sangue dos sacrifícios, eu viro o rosto, porque não me interesso por esses sacrifícios, né? Porque o povo estava honrando a Deus apenas por aparência, ok? E não honrando a Deus de verdade. Bom, com intenção, né? Com kavaná. Bom, disse Deus a Isaías: vejam os atos dos meus filhos, são somente exteriores. Ele está explicando o verso aqui, né? Eles me servem como alguém que o faz simplesmente por ter recebido o costume dos pais. Eles vêm para as sinagogas e rezam perante mim as preces fixas de acordo com o costume de seus antepassados, sem o fazerem com o coração pleno. Eles limpam as mãos, recitam Al Netilat Yadayim, que é a Brahá, né? Vou ensinar vocês já já. Tomam um pedaço de pão, recitam Hamotz Lechem, né? Para comer o pão, né? Que é a bênção do pão. Bebem e recitam as respectivas bênçãos, assim como está bem afiada as suas bocas. No entanto, quando recitam as bênçãos, não têm a intenção de me bendizer, ou seja, não têm a intenção de realmente fazer aquilo que está sendo proposto, né? É uma recitação vazia, mecânico, né? É apenas mecânico. Por isso, nossos sábios advertiram bastante sobre este assunto e disseram: faça as coisas por aquele que as faz, pois tudo o que Deus criou em seu mundo, criou para a sua honra. Isso aqui é muito forte. Quando ele está falando que tudo que Deus criou no mundo, criou para a sua honra, ele está dizendo o seguinte, que a Bíblia ela só pode ser cumprida aqui na Terra. No mundo vindouro, no céu, no Lamabá, no Ganeden, seja o nome que você queira dar, não existe cumprimento de mitzvah. Por que não existe cumprimento de mitzvah? Porque lá é o lugar em que a mitzvah vai ser como se fosse um oxigênio. Lá é o padrão. Por exemplo, aqui a lei da gravidade, ninguém quebra essa lei. É o padrão, né? Ah, o avião voa e tal. Poxa, o avião está exercendo algumas coisas dentro das leis da física que possibilitam que ele plane de um ambiente para o outro. Ele não está quebrando a lei da gravidade, do contrário, a lei da gravidade está agindo sobre o avião, né? Ainda são 5 leis que agem contra o avião para ele não voar, né? Para o pássaro também não voar e etc. Mas ele está se utilizando de outros mecanismos para voar. Assim será no mundo vindouro. A vontade de Deus, ela é a lei do ambiente. Assim como o peixe vive a lei da água, dos mares, dos oceanos, dos rios, né? Ele vive lá dentro e lá tem uma lei específica, né? Para ele viver, e o corpo dele tem que estar adequado àquele ambiente para ele morar ali. Assim, nós seremos no mundo vindouro. Então, ninguém que vai viver a Torá no mundo vindouro vai viver a Torá porque estará cumprindo um mandamento. Não será essa a percepção. A percepção que se terá é que vai se fazer o que se faz porque é assim que se faz. É igual aqui, você tem fome, você come. Por quê? Porque é assim. Ué, então, desde que o mundo é assim, né? Você sabe que se você
tem sede, você precisa beber uma água e uma água potável, né? Não pode beber a água do mar, por exemplo. A água do mar não vai te saciar a sede. Por quê? Porque é assim. Então, só se cumpre as leis de Deus de forma a ser algo que tem recompensa aqui, nesse mundo, nesse plano. Só se vive a vontade de Deus nesse plano. E tudo que Deus criou nesse mundo foi justamente para que nós expressássemos a sua vontade, a sua Bíblia, a sua lei. O judeu, por exemplo, quando ele come a comida kasher, a comida que está de acordo com a lei judaica, ele está cumprindo a lei de Deus. Porque aquela comida foi feita para glorificar a Deus. É o que Paulo diz, quer comamos, quer bebamos, nós somos tudo para a glória de Deus. E se você não come determinada comida porque a Bíblia te proíbe, que todos, judeus e não judeus, têm algo que ele é proibido de comer. Por exemplo, sangue, né? Que é um ponto comum entre todos. Então, quando você não come o que Deus proibiu você de comer, você também está cumprindo e está glorificando a Deus. Você está honrando o Eterno. Por quê? Porque você está respeitando a proibição daquele que é dono do mundo. Porque se não houvesse um dono do mundo, você faria tudo o que você quisesse. Há um ato chamado de... Como é que eu posso colocar isso? Vamos falar assim, né? Um ato de homossexualidade, por exemplo. Ele é um ato, e é óbvio, cada um tem o seu grau, né? Cada pessoa que sofre disto, né? Tem o seu grau. Algumas pessoas, porque não se entenderam como homem ou mulher, outros porque tiveram prejuízos e essa foi uma maneira que a sua psique teve de se defender. Outros realmente não se enxergam. Não se enxerga. Ele nasceu biologicamente, a mente dele não vê ele assim. Eu não estou entrando nesse quesito. Não é a questão. Essa não é a questão. Estou querendo dizer que Deus, ele determina na hora do nascituro se aquela pessoa vai nascer biologicamente homem ou mulher. Não vou entrar no campo da psicologia, não vou entrar nada disso, não vou entrar no se é problema, se é doença, se é... não interessa. Eu estou falando do que acontece na hora que é gerado. Cada um recebe da parte de Deus um corpo, biologicamente falando, e o sexo que ele vai nascer. Ninguém coordena o sexo do bebê. Ninguém. Ninguém coordena isso. Isso está na vontade de Deus. Está na mão de Deus. E Deus permitiu que assim fosse para que nós entendêssemos que o mundo tem um dono. E ele é que vai dizer quantos meninos e quantas meninas vão nascer. Ah, mas fulano tacou fogo numa casa, matou a mãe grávida e aquela criança não nasceu. Então Deus não queria que ela nascesse? Não. Deus permitiu que fosse gerado e queria que nascesse. Mas o outro, fazendo uso do seu atributo de livre-arbítrio, ou seja, livre ação no mundo que Deus permitiu ele nascer e estar, ele foi lá e tacou fogo. E Deus vai cobrar a quantidade de pessoas que eram para nascer daquela família ali que foi interrompida na mão desta pessoa que fez esse crime terrível. Pois dizem os sábios que cada um de nós vai prestar conta diante de Deus. Então, só para voltar aqui,
porque o assunto ele se aprofunda e se a gente deixar, você vai, né, ver que o assunto é muito extenso. Voltar aqui, os nossos sábios, né, advertiram então bastante, né, sobre este assunto e disseram: faça as coisas por aquele que as faz, pois tudo o que Deus criou em seu mundo, criou para a sua honra. Então, tudo é para a honra do Eterno, ok? Então, iniciando, aqui vai ter umas notas preliminares, eu estou tirando direto do Sidur. O que é Sidur? Sidur é um livro de orações, né? É um livro de orações, é um livro que nós registramos todas as orações que nós vamos fazer durante toda a semana, ok? E a primeira, como eu disse, das orações do Sidur é esta oração, que aí está, ok? E esta oração, recitamos o Modéani logo que acordamos de manhã, antes de levantar da cama e antes de fazer Netilat Yadayim. essa oração ela Modéani lefanecha melech hai vekayam, shehechezarta bi nishmati behemla rabba emunatecha. E antes de fazer Netilat Yadayim. Então, Modéani lefanecha melech hai vekayam, shehechezarta bi nishmati behemla rabba emunatecha. então eu vou repetir, não é? Que essa oração, essa súplica, ela é feita logo assim que nós acordamos. Não precisa nem fazer com a boca, né? É bom que faça, mesmo baixinho, mas não precisa nem abrir a boca para fazer isso. Se no pensamento você já fizer isso, você já, assim, já fez uma grande oração para o dia inteiro. Óbvio que é maravilhoso fazer as outras orações, mas se você sabe que você está num ambiente que não é próprio, é uma casa que ainda não está organizada de uma maneira que você sabe como ela tem que ser organizada, com um espaço específico para os seus livros de Torá, para o seu ambiente de reza, tudo mais, você pode fazer essa amidá, essa Modéani, ok? E mesmo sem o kippá, os homens, né, que usam a cabeça coberta para orar, mesmo o judeu às vezes sem o kippá, tem homens que dormem de kippá, né, nas casas mais ortodoxas, mesmo sem o kippá, ele pode fazer essa reza, porque ela não tem o nome de Deus nela. As demais orações, elas têm o nome de Deus, ok? Então, é necessário estar com a cabeça coberta. Não é porque tem a palavra Deus. Recitamos o Modéani logo que acordamos de manhã, então, antes de levantar da cama e antes de fazer Netilat Yadayim. Okay? Modéani lefanecha melech hai vekayam, shehechezarta bi nishmati behemla rabba emunatecha. Olha lá. Ó. Muito bem. Vou falar agora, né, para você. Vou ler aqui no Sidur que eu estou usando. Ó. Ela é a primeira das orações. Logo em cima aqui. Ok? E ela diz assim: Modé Ani. Dou graças. Ok? Eu te dou graças. Eu te agradeço. Modé é de gratidão. Modé Ani. Lefanecha. Na sua face. Vou traduzir literalmente, porque vocês vão aprender o hebraico depois e vocês vão ver que essa palavra é uma palavra que ela é traduzida, né, na maioria das vezes, de forma figurativa, tá bom? Então, lefanecha vem de panav, que é o panim, né, que são as faces, ok? Faces. Face é pan, né? Que quando você vê
Lifnei Adonai, né? Lifnei, aí tá, né? Tá aí como lefanecha, lifnei, a face de Deus, a face do Senhor, né? Tem um momento que Jacó, né, fala que ele viu Deus face a face, né? E ele chama o lugar de faces de Deus, né? Peniel. Peni é de panim, faces, ok? Porque essa palavra sempre aparece como faces, sempre aparece no plural. Porque nós entendemos que nós temos duas faces, ou dois lados do rosto geral, e cada lado do rosto se chama face, ok? É uma parte do rosto. Então, Modéani lefanecha, né? Dou graças, o quê? Na sua face, né? Diante do seu rosto. Melechai vekayam, rei vivo, que é um vivo vekayam, né? Sempre, é um vivo que existe para sempre, né? Melechai vekayam, shehechezarta binishmati, ou seja, dou graças perante ti, né? Rei vivo que existe. Ele colocou que devolveste, né? Que me outorgou a alma, me reconectou a alma, tá? Que devolveste aí, Shechezata me reconectou, Shechezata binishmati, que reconectou, religou a minha alma, bi é em mim, tá? Em mim, bi, em mim, Nishmati, o que? A minha alma, Nishmati, tá? Então, reconectou em mim a minha alma. Behemla, né? Para mim, né? Com uma Bechem é com uma piedade, Hemla, né? Com uma misericórdia, isso. Vocês usam muito essa palavra, misericórdia. Com misericórdia. Aí tá com piedade, mas com misericórdia. Eles, Rabá emunaterra. Grande Rabá, né? Rabá vem do nome de Abraão, né? Avraham, né? Avraham. Grande Rabá é a nossa fé no Senhor. Ou grande é a tua fidelidade. Alguns faraditas costumam traduzir: grande é a nossa fé em ti, não é? Então, grande seria melhor deixar, né? Emunaterra, grande é a tua fidelidade. O Senhor é muito fiel. Por que grande é a tua fidelidade? Porque o Senhor tirou a alma e devolveu a alma. Cuidou de mim no meu sono e foi fiel a me dar vida no dia seguinte. Então, nós nos contentamos, né? Com isso. Aí nós temos um comentário muito interessante, que imediatamente após acordar, devemos agradecer a Hashem por nos restituir a alma. Por que restituir a alma? O que tem a ver restituir a alma? Eu só estava dormindo. Mas é aí que está. Na escala de grandeza, nós temos uma lei no Talmud que, se você tem algo impuro, que não é impuro no sentido de uma impureza para a morte, né? Mas é uma impureza em grau menor, né? Você pode tirar essa impureza colocando 60 avos de algo puro. Por exemplo, você tem uma vasilha e aquela vasilha caiu ali alguma sujeira, uma sujeira boba, uma sujeira ínfima, não é uma sujeira que inutilizou, tem que levar no mikve e tal, né? Tem que ferver, ou então tem que levar no homem para fazer a cacherização, que é ligar o maçarico, né? E passar fogo ali para queimar todas as impurezas, todas as coisas. Não precisa disso, com uma lavagem resolve. Então o que você vai fazer? Você vai lavar aquela vasilha com um mínimo, né, de 60 avos a mais de água,
sabão, alguma coisa, do que a impureza que ali estava. Se for necessário, que a água seja corrente para que chegue ao nível de pureza necessário. Nesses graus todos, nós temos, por exemplo, a mikve. Né? A mikve, ela é um tanque, o batistério, né, que vocês chamam de batistério, é um tanque onde mergulha-se o homem, a mulher, e aquele tanque tem uma quantidade de água a mais suficiente para mergulhar todo o corpo. É como se fosse uma ideia de uns 60 avos. Tá? O sono, segundo a escala de grandeza, ele é 60 avos, então, da morte. O que os rabinos querem dizer com isso? Que o homem morreu 1/60 avos? Não. Está querendo dizer que da escala de grandeza da morte, o sono é uma prova bem captanita, bem pequenininha, né? Captanita, pequenininha da morte. Ele é uma coisinha. Por quê? Porque na hora que você dorme, você perde o controle do seu corpo. Você é completamente desligado. Haja vista pessoas que dormem ao volante. Se o sono fosse controlável, não teríamos pessoas dormindo ao volante, dormindo numa vigília, ou que chegaram do trabalho cansadas e estão conversando com alguém, de repente, pum, desligam. O sono é 60 avos da morte. Ok? Com esse raciocínio em mente, os rabinos entenderam, estudando isso, essa questão do sono, estudando essa questão da oração, estudando essa questão da alma, eles entenderam então que como o homem está completamente entregue na hora do sono, tudo que acontece com ele enquanto dorme é de responsabilidade de Deus. Porque se caiu, quantas pessoas morreram dormindo, né? Nunca mais acordaram. Dormiu, caiu uma avalanche, caiu uma enchente, o rio levou e sei lá, o fogo pegou na casa, ele com tanto sono, respirou, morreu. Ou seja, morreram dormindo. Ou, né, dormiram para morrer. Quantas pessoas, né, vão entregando, aí começa a dormir, morre. Né? Então, tudo o que acontece no sono, segundo nossos mestres, é de estrita responsabilidade de Deus. Você não sabe o que está acontecendo enquanto você está dormindo. Por isso, o sono é 60 avos da morte. É como se a alma, ou seja, a consciência, fosse roubada de você por um momento. Então os rabinos entenderam, Deus nos criou para dormir. Todos dormem. Se só uns dormissem e outros não, mas todos os seres vivos no mundo entram num estado de torpor. Todos. Olha que interessante. Então, estou falando dos seres vivos, os animais, né, que a gente conhece e tal. Então os rabinos entenderam que todos receberam de Deus essa condição para dormir. E aí o que é que acontece? Acontece isso aqui. O homem, ao acordar, deve imediatamente agradecer a Hashem por nos restituir a alma. O que é a alma aqui? A consciência. Restituir a nossa alma. Devemos nos fortalecer como leões para servirmos ao nosso Criador. Ou seja, acordar deve, né, preceder um ato de gratidão. Você acorda, imediatamente você agradece. Modeh ani lefanecha melech vekayam shehzarta bi nishmati bechem larabai emunatecha. Então, podemos recitar o Modeh Ani
mesmo antes de abrir de lavar as mãos, né? Lavar a mão, escovar o dente, devemos fazer o Modeh Ani antes de fazer qualquer outra coisa. Pois esta oração, como a gente já falou, não possui nenhum nome divino. E ela vai ser a frase que nós vamos falar para demonstrar a Deus que nós estamos gratos, não só pelo sono, mas também pelo dia que Ele preparou para nós vivermos e nos permitiu acordar. Isso está ligado ao texto que diz: este é o dia que nos fez o Senhor. Não é o dia que Deus fez a gente, mas é o dia que Deus fez para nós. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. 2. Quando o indivíduo acorda de manhã, é como se ele tivesse sido criado novamente para servir ao Criador. Ele deve, portanto, santificar-se imediatamente. Lavar as mãos, né, fazer toda aquela higiene e tal. E assim como um sacerdote santifica as suas mãos por meio do quinor, o lavatório, né, utilizado no templo, antes de iniciar o seu serviço no templo sagrado. Uma outra razão para a ablução das mãos, que a gente fala, né, lavar as mãos e fazer a higiene, né, é que enquanto uma pessoa dorme, né, a sua alma sagrada temporariamente afasta-se de seu corpo, ou seja, ele entra num estado de inconsciência, ok? Permitindo então desta forma que um Ruach Tumá, ou seja, um espírito impuro, paire sobre o seu corpo. Ao acordar, esse Ruach Tumá se afasta, mas deixa seus resíduos, né, suas impurezas, né, nos dedos aqui, você pode entender também na mente, né, abluindo as mãos, ou seja, fazendo essa lavagem das mãos, né, nós fazemos de maneira ritual, nós estamos falando para Deus: olha, eu estou me purificando novamente para viver o dia que o Senhor me deu. Isso o senhor está falando essas coisas, isso é misticismo barato, não. Quantos de nós não teve sonhos impuros enquanto dormia? E oramos para dormir. Quantos de nós não sofremos um sufocamento de um espírito maligno que veio, pairou sobre nós ali, e nós inconscientes, sem conseguir voltar a si, passamos ali aquele sufocamento? Quantos de nós? Então a Torá está nos ensinando a lei da oração, e que nós devemos lavar as mãos, escovar os dentes, se possível tomar um banho. Quem gosta, mantém esse costume, não é? Para quê? Para você poder tirar essas impurezas de forma literal. Você está dizendo, quando você dá o dízimo, você não está dizendo de forma literal para Deus que tudo que você tem pertence a Deus? Quando você ora, você não está dizendo para os demônios, para todo mundo, que você está falando com Deus, porque é Deus que resolve os seus problemas? Ora, por que né? Você vai lavar as mãos para mostrar, literalmente, que você está agora se purificando para entrar nesse templo, nesse tabernáculo, que é o mundo que Deus criou e colocou o homem aqui dentro desse mundo, né? Porque você nasceu aqui, não nasceu? Você entrou nesse mundo, você não estava nele. Há 34 anos atrás, há 42 anos atrás, há 31 anos atrás, você não estava nesse mundo, mas você entrou nele. Deus te permitiu entrar neste mundo, neste grande tabernáculo. Um dia você vai sair dele. Você não pensa nisso, mas você vai sair dele. Um dia você vai... Faz esse exercício, fecha os olhos aí agora, tenta ficar em silêncio, você vai ver. 30 segundos. Um dia, você vai fechar os olhos para nunca mais abrir. Você vai sair daqui para nunca mais... Você nunca mais vai ter contato com este mundo. Com seus filhos, com seu pai, com a sua mãe, com seu cachorro, com seus colegas, seu vizinho. Você não vai pegar mais nas coisas. Um dia você vai embora.
cada dia que passa é um dia a menos que você vive. Então, Deus te permitiu entrar nesse mundo. Você não tem muito tempo nele. Parece hoje que porque você não pensa nisso, então parece que você vai viver eternamente aqui nesse mundo. Mas um dia, você esteve no velório de quem achava que você mesmo achava que nunca ia morrer. E um dia essa pessoa morreu. Ai, que isso? Teu avô, tua avó, um tio, um amigo, um patrão. Você achava fulano vai ficar para semente. Ele já morreu. Teve gente novo que você achava que nunca ia morrer. Já foi. Gente que tinha filho nos braços. O filho não chegou a fazer 1 ano. Já foi. Pare de se iludir. Comece a viver uma vida com responsabilidade. Então, neste mundo que Deus te deu para você viver para Ele, lave as mãos, se embeleze e entre neste mundo. 3. Embora as palavras, né, Baruch Atah, que você vai ver nas outras orações, hoje a gente vai só falar de Modeh Ani, já estou encerrando, porque a hora se vai, né? Baruch Atah Adonai. Embora as palavras Baruch Atah, que é das outras orações que a gente tem, Baruch Atah Adonai, tal, como por exemplo aqui, ó, Berchot HaShahar, ó. Aqui tem, ó. Então, essas outras bênçãos todas vão ter essa iniciação, Baruch Atah, né? Então, embora essa primeira oração, que é o Modeh Ani, Modeh Ani, né? Modeh Ani, ela não começa com Baruch Atah. Embora as palavras Baruch Atah sejam comumente traduzidas como bendito és tu, abençoado sejas tu, ou louvado és tu, nossos sábios traduzem essas palavras como tu és a fonte de todas as bênçãos. Já iniciei o assunto da próxima bênção, só para você entender o seguinte, que a oração de Modeh Ani, ela não começa com Baruch Atah, né? Justamente para você entender que antes de você orar falando para Deus, né, que Ele é a fonte das bênçãos, e isso poderia causar um equívoco de você achar que você deve começar o dia pedindo as bênçãos, Modeh Ani começa com essa frase, Modeh Ani, agradeço a ti, justamente para te ensinar que o Eterno, Ele não é uma fonte de bênçãos no sentido de você extrair somente as bênçãos. Mas ele é a fonte das bênçãos porque ele quer abençoar. Independente se nós merecemos ou não. Ele é a fonte das bênçãos. Então, antes de mais nada, comece agradecendo ao Eterno. Por isso, está escrito, Modeh Ani lefanecha, melech chai vekayam. Sheherzarta bi nishmati behemla rabá emunater. Amém? Eu deixo esse pensamento para você, tá? Estou mandando um sidur, esse mesmo sidur que eu estou usando, eu estou mandando ele para vocês no grupo aí. Exatamente esse sidur em papel, eu estou mandando para vocês em PDF, ele inteirinho. Inclusive com todos esses comentários que eu estou falando aqui. E é óbvio, né? Muita coisa. O comentário é só uma frase, um texto pequeno para a gente ter um lampejo de lembrança do que é realmente